Sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre pesquisas e enquetes eleitorais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o doutor Caio Vinícius Piscinin. Ele é advogado, especialista em direito constitucional. O doutor Caio Vinícius, ele é sócio proprietário do escritório de advocacia Costa, Leite e Piscinin, Sociedade de Advogados. Doutor Caio, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita honra poder estar te recebendo. Elaine, é um prazer estar aqui com você, tá bom? Os meus sócios também já estiveram, então sempre é um sinal de muito prestígio e também a gente poder passar essas informações. Eu sempre falo, todo diálogo, toda conversa é muito produtivo. Nós também acabamos aprendendo com perguntas, a população acaba aprendendo, é sempre muito gratificante. O que a gente tiver para passar, conhecimento a gente nunca tem que prender, a gente tem que divulgar. Então, o pouco que a gente sabe, a gente sempre tem que passar para a população e para todo mundo. Aí eu agradeço sempre o escritório de vocês, nos atendeu prontamente, porque vão surgindo diversas dúvidas, e como esse é um canal realmente de informação, e vocês poderem estar aí passando essas informações para quem precisa, para nós é motivo de muita alegria, porque vocês sempre nos aceitaram, sempre aí estiveram prontos para nos atender. Eu só tenho que agradecer a você e toda a sua equipe. Igualmente. Então, em tempo de eleições, né? Nós estamos aí em tempo de eleições municipais e nós queremos saber aí, sabe, doutor Caio, tudo sobre pesquisas e enquetes eleitorais. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: qual a diferença entre pesquisa e enquete eleitoral? Isso é muito importante, a gente sempre fala que é muito normal. A população, ela tem um desejo de saber quem está na frente, quem é mais badalado. Ah, não, meu candidato a prefeito está na primeira colocação. Ainda o pessoal um pouco mais antigo tinha aquilo de eu não vou jogar meu voto fora, eu tenho que votar sempre no que está na frente. Então é normal, tanto os grupos políticos e a população, ela tem aquele desejo, será que o meu candidato a vereador aqui do meu bairro, ele está bem destacado numa pesquisa, por exemplo. Então você tem duas partes. Com os meios aí digitais, ficou muito popular as enquetes. Então o cara pode estar numa comunidade, num grupo, né? A comunidade é no tempo do Orkut. Está num grupinho lá no Facebook, ele coloca, a minha cidade é X, é São Paulo. Aí lista lá os candidatos a prefeito daquela cidade e a pessoa pode pôr o xizinho lá e votar. E ou pode pôr num blog, ou pode pôr num site, ou pode sair na rua entrevistando 50, 100 pessoas, no tablet, pedindo para a pessoa clicar ali, alguma coisa nesse sentido. As enquetes ganharam muito destaque pela simplicidade. Então você não tem método científico, entendeu? Você pode colocar, eu vou abrir o meu Face agora e vou colocar lá, vote no Manuel, no Joaquim, no Pedro, quem desses você vai elencar, que eu elenquei aqui, eu vou votar. Mas isso não tem método científico, é uma coisa aleatória. As enquetes, elas são baratas, então você não tem controle, você não tem registro, você pode fazer online com tranquilidade, diferente de uma pesquisa eleitoral. Eu acho que poucas pessoas que eu conheço já viram uma pesquisa eleitoral. Uma pesquisa eleitoral é gigante. Você tem 300, 400 páginas aí, quem puder pesquisar no Face, tiver acesso a uma pesquisa, não é uma coisa simples. Então eu sempre falo, se as pessoas soubessem o quanto é caro uma pesquisa eleitoral, na sua formulação, teria uma outra visão. Então, quando eu faço uma pesquisa eleitoral, eu tenho que fazer a contratação de um instituto de pesquisa. Esse instituto tem que vir na minha cidade, não precisa ser da minha cidade, esse instituto pode ser de São Paulo, Ribeirão Preto, as grandes cidades, né, as grandes regiões, todas elas têm institutos de pesquisa. Campinas, tem grandes empresas que fazem pesquisas eleitorais. Então, eu tenho que pagar um valor que é significativo para essa empresa, tenho que vir, as meninas, geralmente, os meninos, os rapazes, vêm na cidade fazer essas coletas, eu tenho que estudar os bairros, porque cada bairro tem um peso diferente. Não posso pegar um bairrozinho pequeno, de 200, 300 pessoas, com um bairro gigante. Vamos dizer lá em Itu. Itu tem uma cidade nova. É um bairro gigantesco que tem em Itu. Então, você tem que ter também um fator multiplicador. Você entrevista, você faz a separação por cor, você faz a separação por sexo, por nível de escolaridade, você faz uma série de filigramas, de pontos que você identifica na pesquisa.
E também é muito engraçado, a pessoa acha que o entrevistador só vai te perguntar em quem você vai votar. Não, a pesquisa primeiro, ela pergunta, Elaine, em quem que você vai votar para prefeito na sua cidade? Mas ela não diz quem são os candidatos. Por quê? Isso é uma pesquisa espontânea. Ela vê, vou dar você como exemplo, a Elaine, dentro da cabeça dela, ela vai falar o primeiro nome que ela tem uma simpatia para votar. Depois é mostrado o cartão. Aí no cartão vem o nome, o candidato A, o candidato B, o candidato C. Essa é uma pesquisa estimulada. E depois são perguntadas várias coisas daquela cidade. Como você avalia o prefeito? Porque às vezes o prefeito é candidato à reeleição, ou às vezes ele não é candidato à reeleição, mas ele indicou um sucessor. Então o prefeito é bem avaliado? Não é? Quais são os principais problemas na sua cidade? É esgoto? É água? É transporte coletivo? É desemprego? Nesse tempo de pandemia, todas as pesquisas sempre têm o desemprego lá no top. As pesquisas do ano passado, antes da pandemia, não traziam muito isso, depende da região. Então, você tem, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, os vereadores mais citados. A gente tem que lembrar que para prefeito ganha o mais votado, para vereador não, porque no vereador você tem um outro tipo de sistema, é o sistema proporcional. Você tem os dois tipos de sistema eleitoral. Você tem pro majoritário, que é aquele do candidato a prefeito, que é do senador, do governador, do presidente da república. Então, o primeiro leva, não tem problema. No sistema de vereador, não. Você não tem mais as coligações, mas aquele grupo daquele partido tem que bater lá a metinha que a gente fala, que é o quociente eleitoral, e para se eleger a primeira volta, sobrou votos, se elege uma segunda cadeira, se for possível. Então, às vezes, a pesquisa para vereador, ela é só para saber os mais citados. Não tem um caráter científico também, assim, aprumado, porque não adianta eu ter 6% dos votos, 4% dos votos, se não vai depender só disso. Então, assim, a pesquisa é altamente complexa. Aí muita gente tem dúvida, eu preciso registrá-la no órgão eleitoral? Se for para consumo interno do grupo, não. Então, eu sou de determinado grupo político. Isso, o meu grupo tal, o grupo A, não vou citar nomes aqui, o grupo A pagou uma pesquisa eleitoral. Eu não preciso registrar essa pesquisa eleitoral se ela não for divulgada. Mas você conhece bem, você já viu aqueles santinhos que vem, aquele material que vem. Olha, o candidato A tem 40% dos votos, faz uma arte no Face. Se eu for divulgar, eu tenho que fazer o registro. Porque todas essas informações de metodologia, quantas pessoas foram entrevistadas? Por exemplo, uma cidade pequena, eu entrevisto a mesma quantidade de pessoas que uma grande cidade? Não. Tem que fazer por proporção. Eu vou pegar uma cidade de 15 mil habitantes e uma cidade de 1 milhão. Não vai ser o mesmo número. A metodologia muda. Então eu tenho que, se eu for divulgar, eu estou muito bem, sou candidato a prefeito, eu fiz a pesquisa, está maravilhoso, vou divulgar. Tem que ter um registro. Uma pesquisa é cara, porque também tem uma série de toda uma comprovação científica. Então, pesquisa eleitoral, essas que você assiste na televisão, você liga lá no Globo News, Band News, já aparece lá, conheça a pesquisa eleitoral da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse tipo de pesquisa, ela é altamente cara porque envolve tudo isso e muito mais. Você tem pesquisas eleitorais que tem 50, 60 perguntas. É realmente um calhamaço muito grande. Pergunta quais são as qualidades. Tem um estudo por trás disso, né? Não é simples sair perguntando. É um estudo científico, né? Então, assim, eu tenho que pegar a cidade, eu escolho, por exemplo, a faixa de idade. De zero não pode, perdão, mas vamos dizer assim, da primeira leva de 16 a 18, que são um pouco antes dos 18, 16 e 17 anos, que o voto não é obrigatório. Até 24, que é o jovem, de 24 a tarará, depois vai pensando a média idade, a idade mais velha. Eu quero falar só com o público negro, o público branco. Eu quero saber como é que está a minha avaliação entre as mulheres, entre os homens. Como é a minha avaliação aquele pessoal que ganha um salário mínimo? Como é aquele que ganha 10? Tudo isso é analisado. Então, a pesquisa é altamente complexa. Realmente é um trabalho. A gente não tem esse conhecimento. Você liga a televisão lá e vê aquele quadrinho escrito: o candidato A saiu de 20 para 22. O candidato B subiu, caiu. A gente acha que é uma coisa simples. Essa é a pesquisa eleitoral, altamente complexa, cara e custosa. E você tem a enquete.
A enquete é aquela coisinha simples. A enquete, você sabe bem, todo mundo sabe, vamos dar o exemplo do Facebook. Eu não controlo quem está lá. Eu posso ser de Salto, eu posso ser de Itu, mas eu tenho um amigo no Face que é de São Paulo. Ele não vota aqui. Eu não identifico cor, eu não identifico escolaridade, eu não identifico se aquele vota. O cara nem daqui tem o título. Então, é altamente falho esse sistema. Então, assim, essa que é a grande diferença. Você tem todo um custo, uma metodologia na pesquisa eleitoral e na enquete não. A enquete eu posso fazer, posso abrir meu Facebook aqui e fazer. Vocês vão ver que não pode mais porque estamos no período eleitoral, mas não vou ultrapassar as próximas perguntas. Mas é algo extremamente simples. Então, eu sei, a gente sabe que a população sente aguçado. Começa o período eleitoral, aí o prefeito, o candidato a prefeito, o candidato a vereador bate lá na porta da casa, ela quer saber se a Elaine for candidata, se o Caio for candidato, quem será que é esse rapaz, essa moça? Será que ela tem chance? A Elaine tem chance para ser candidata a prefeito? Será que ela tem 5% ou que ela tem 40% dos votos? Entendeu? Então, dá que realmente a população fica animada. Lembrando que dia 15 do próximo mês, se a gente contar agora, falta um mês para as eleições. É muito curto. Um mês. Então, é normal a população ficar naquele ansiedade. Mas não é porque a população tem ansiedade que a gente pode quebrar as regras eleitorais. A Justiça Eleitoral, de maneira geral, vem fazendo um bom trabalho para quê? Acabar com fake news, acabar com a propaganda irregular, o abuso do poder econômico, que a gente sabe que tem dificuldade, mas aquele candidato que é humilde, que recebeu o seu materialzinho do partido, que ele tem a mesma chance de competição o cara que é empresário, o cara que é dono de uma grande corporação. A Justiça Eleitoral tentou deixar equânime o pleito para todo mundo poder disputar. A gente sabe que ainda tem excessos, mas foi limitado o gasto, foi limitado quanto a própria pessoa doa para si mesmo, foi limitado quanto a Elaine pode doar para o candidato tal. Tem uma série de restrições. Então a Justiça se empenhou para fazer uma eleição mais limpa. Eu sei que muita gente reclama, tem muitas regras, não tem mais graça de antigamente, não pode um showmício. Todo mundo lembra que trazia um cantor de São Paulo, do Rio, para cantar e fazia aqueles... festa, né? Era uma festa. Era uma festança, antigamente podia. Eu vou pintar muro. Muro era, você passava na cidade, a cidade inteira pintada. E a Justiça foi limitando. Qual que é a intenção? Deixar a eleição mais chata? Não, é deixar a eleição mais justa. Você, a Elaine, o Manuel, o Joaquim, o Caio, tem que conquistar o voto do eleitor pelo argumento, pela sola de sapato. Eu sei que pela pandemia não é uma eleição normal. Você não vai, é difícil até o candidato bater na porta do eleitor e o eleitor abrir com simpatia. Porque já é política, às vezes a vida do cara, infelizmente, ele está desempregado, a saúde não está legal, ninguém quer falar de política. Mas a gente tem que destacar o quê? A sociedade só muda com a política. Quando eu acordo pela manhã e falta d'água na minha casa, quando eu vou para o ponto de circular e o ônibus não passa, demora 1 hora, 2 horas, eu chego atrasado, tudo isso é política. As pessoas não reparam. Quando eu vou no posto de saúde e não tem médico, o exame demora 6 meses, não tem um especialista, é política. Então a gente sempre fala para os nossos candidatos do nosso grupo e de maneira geral, você tem que falar de política. A sociedade só muda e a vida das pessoas só mudam quando elas fizerem boas escolhas. E todos nós, ou você está no meio político, ou você que é uma comunicadora, ou a população de maneira geral, a pessoa pode até não querer, mas ela faz parte da sociedade, ela pode falar, não, eu odeio política, vou votar em branco. Mal ela sabe que ela está se ausentando do debate. Exatamente. E se ela se ausenta, outra pessoa assume o lugar. Não tem vácuo, né? A gente brinca que na política não tem vácuo. Você levantou, alguém senta no seu lugar. E é assim que funciona. Tá certo. Doutor Caio, conta pra gente agora, então, nesse período que nós estamos, hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, né? Uma excelente data. O que não seria da gente, o que seria da gente sem os professores, né? Então, um grande abraço para os professores, né? Os nossos mestres. Doutor Caio, fala para mim uma coisa. Hoje, dia 15/10, eu posso entrar
na minha página do Facebook ou na minha página particular minha ou na minha página do meu canal Quest Interativo, eu posso fazer uma enquete? Não, no período eleitoral, porque o que acontece? Nós temos vários períodos, né? Se você lembrar, por exemplo, até tudo bem que as eleições mudaram de data, no original já teríamos os nossos prefeitos e vices e vereadores eleitos, mas você tem primeiro o prazo de filiação, depois você tem o período de pré-campanha, que é aquele período que antecede, você tem as convenções, você tem uma série de datas importantes no nosso calendário eleitoral. Durante o ano, é normal, até os candidatos gostam de falarem, olha, eu estou bem posicionado, eu mereço uma vaga, porque às vezes tem um partido, e o partido tem 20 cadeiras aí para lançar candidatos. É até uma curiosidade, o número de vereadores é o número de cadeiras da Câmara com mais 50%. Então, se eu tenho 10, eu tenho 12, eu sempre somo esse número original, que às vezes as pessoas perguntam, mas por que a minha cidade tem 30 candidatos por partido e a minha outra só tem 18, tem 12, tem um pouco mais, um pouco menos? Então, tudo isso é importante. Nesse período não pode. Nós adentramos o período eleitoral desde o último domingo de setembro. No dia 27 de setembro, foi um domingo, nós adentramos o período eleitoral. Um pouquinho mais de 45 dias. No período eleitoral, você não pode enquete. O que acontece? Às vezes, a pessoa posta uma enquete e no meio político não vê problema, entendeu? Eu postei lá num grupo. O que o candidato pode fazer ou a população em geral? Eu posso printar aquela tela. Todos os cartórios eleitorais têm e-mail, então você pode pegar o e-mail do seu cartório eleitoral, tá bom? Geralmente começa ZE, zona eleitoral, o númerozinho e o restante do TRE, o e-mail, e você anexa nesse e-mail daquela pesquisa, você anexa os prints, porque também tem a questão da repercussão. Uma pequena enquete com 20, 10 pessoas teve uma baixa repercussão, mas imagina uma enquete de 400, 500 pessoas votaram, que viralizou, às vezes uma pequena cidade, uma cidade média, que causou, então, às vezes aquele candidato, eu já vi muito disso, o candidato manipula uma pesquisa, ele não está bem, vamos dizer assim, mas lá ele aparece com 30, está liderando. Então ele cria um factoide nesse sentido. Então no período eleitoral, você pode pesquisa eleitoral, você pode contratar um instituto, ou geralmente você vê, por exemplo, o Globo em parceria com a TV Globo, a emissora Bandeirantes com parceria com o jornal local. Ela contrata a pesquisa e faz a divulgação, entendeu? Mas as enquetes estão proibidas. O que a gente recomenda? Você viu uma enquete, por exemplo, nesse período eleitoral? Printa. Todo mundo tem um print e manda para a Justiça Eleitoral. O cidadão pode fazer a denúncia. Eu vi uma irregularidade, eu vi um muro pintado, eu vi, por exemplo, o carro de som rodando sozinho pela cidade sem o candidato próximo, não estava nem caminhada nem carreata. Denuncie. Uma coisa que a gente precisa parar é achar que só o meio político tem que se importar. Não, você é cidadão. Você tem que fazer também mas eu não quero me dispor. Não é não se dispor. O candidato, quando ele pede o seu voto, ele está pedindo confiança. Como é que eu confio em alguém que antes de se eleger já descumpre a legislação? Como é que o cara não fez a prestação de contas, faz caixa 2, compra material irregular, pinta muros pela cidade, coloca cavaletes, placas pela cidade? Como é que no período eleitoral ele tem essa postura? Que ele vai ser um bom vereador, um bom gestor, um bom prefeito nesse sentido? Então, você se deparou com... Não digo só da enquete, tá? Fica até para outras coisas. O cidadão dá uma ligadinha no seu cartório eleitoral da sua cidade e fala, colega, qual é o telefone, o e-mail de vocês? Eu tenho aqui que mandar umas fotos do que eu vi, manda o endereço, na rua tal, em tal bairro, eu vi tal irregularidade, manda o vídeo do carro de som rodando sozinho e fala, não tem ninguém aqui desse candidato e o carro de som está rodando. Faça a denúncia, não deixe o mal político prevalecer nessas eleições. Não deixa aquele político que usa de factoides, que usa às vezes do poder econômico, ou da malandragem, vamos falar o termo certo. Tem muito político que gosta de uma malandragem antiga, até tivemos uma decisão recente, não podia showmício. Aí inventaram a live mício.
Que aí o cara fazia uma live e trazia, não, mas não pode showmício. Mas aí a justiça teve que proibir as lives com artistas, porque já deram um jeitinho também, é mais ou menos assim. Falaram que era showmício, mas não falaram da live. Então a gente tem que pegar. Existe uma função do eleitor. O eleitor não é passivo. O eleitor não fica sentadinho e fica, deixa eu chegar de aqui. Eu voto em qualquer um, eu vou pegar um candidato. Quantas vezes a gente já viu isso? O cara vai na frente do colégio eleitoral e pega o santinho do chão. Vai este aqui mesmo. E volta naquele candidato. Não é assim, nós só vamos ter uma sociedade melhor quando o eleitor entender que ele manda. Não tem eleição, a justiça eleitoral é importante, os candidatos são importantes, a imprensa é importante, os meios de comunicação sim, todo mundo é importante, mas não tem nada disso sem o eleitor. Então o eleitor tem que fiscalizar. Mas eu não gosto de me dispor. Se indisponha sim. Você, eleitor, o cara fez uma irregularidade, denuncie. Isso da enquete é fantástico. Você tem essas enquetes manipuladas, às vezes o cara fala assim, minha filha, meu tio, minha tia, todo mundo votando. Ele tem 2 celulares, 2 faces e vai votando e manipula um resultado. Então, às vezes votou 10 pessoas, 8 votaram nele, ele tem 80% dos votos. Então, a gente vê que não tem metodologia. O cara manda pessoas de outra cidade votar. Então, tudo isso. Então, tomem cuidado. As enquetes, elas têm esse condão nesse momento. Antes era legal? Era. Antes do período eleitoral começar, era legal. A Elaine vai ser candidata a prefeito. Tá legal aqui, numa enquete em março, fevereiro, em maio. É legal, a Elaine aqui fez uma enquetezinha, ela está bem posicionada. Agora já não é mais tempo. Agora você está no período eleitoral. Uma enquete dessa tem um condão, às vezes, de, se for divulgada no WhatsApp, numa corrente, mudar o resultado de uma eleição. Você pode até mudar o resultado de uma eleição. Você acha que muda uma enquete manipulada, que a gente não... Na verdade, é uma enquete proibida, vamos dizer assim. Ela pode mudar o resultado de uma eleição? Depende de como for. Vamos dizer assim, se você tiver uma coisa orquestrada, alguém montou uma enquete, manipulou, e depois ela printa. Eu já vi candidatos em determinadas cidades fazendo isso. Aí printa lá e começa a mandar no WhatsApp. Olha, como a Elaine e o Caio estão bem posicionados aqui na pesquisa, o eleitor vem e vai falar, nossa, o meu candidato não está bem. Vou votar na Elaine, então. Vou mudar o meu voto. Não quero que a Elaine vote. Eu vou votar no terceiro, vou votar em outra pessoa. São alguns subterfúgios, algumas coisas, umas cascas de banana, que o meio político, infelizmente, a parte ruim do meio político acaba fazendo. Tudo bem, você tem a enquete daquele rapaz que não tem a intenção de prejudicar. Às vezes o cara é curioso. Não vamos colocar tudo também na culpa do meio político. Você tem o Zezinho, o Pedro, o Manuel, que fez uma enquete sem maldade. Ele que estava curioso para saber. Ele não, às vezes a cidade pequena, convenhamos, uma cidade menor, não tem pesquisa eleitoral disponível. Né? A gente vê Sorocaba, Campinas, a gente vê São Paulo, quase que cada 3, 4 dias tem uma pesquisa. O que interessa são grandes prefeituras. Agora, uma prefeiturazinha, uma importante cidade, uma cidade de 10, 15 mil habitantes é importante. Mas será que tem uma televisão lá que vai pagar uma pesquisa? Então, você tem um poder de influência muito grande. As pequenas cidades, as grandes nem tanto, porque você já tem as pesquisas oficiais, mas as pequenas cidades são muito influenciáveis, porque o eleitor às vezes passa uma campanha inteira sem saber se o Manuel está em primeiro ou se o Pedro está em primeiro. E ele fica curioso para perguntar. Eu me lembro bem de outras eleições que eu participei, que o pessoal procurava os candidatos para saber a pesquisa, como se o candidato fosse revelar se ele estivesse perdendo ou não. Mas era tamanha a curiosidade da população que eles queriam saber. Então falava, você tem uma pesquisa aí, é normal. O meio político é muito abordado para saber, mas você está na frente? Você está atrás? Qual que é a sua chance? Então isso é a curiosidade do eleitor. É justo. A pessoa está participando. A gente é até legal, porque sai desse marasmo que eu falei, do eleitor, vamos dizer assim, inerte. Ele quer participar, mas às vezes acaba tendo esses probleminhas. Doutor Caio, suponhamos que o canal Quest Interativo faça uma enquete. Eu estou proibida de fazer uma enquete. Hoje. Isso.
No período eleitoral, não pode ser feito. Tá. Porque não tem metodologia, tudo isso que eu já expliquei. Você não tem método científico para colocar, entendeu? E tem o caráter de prejudicar, de influenciar a eleição. Então, não recomendamos que seja feito. É claro que você vai falar assim, não, mas o Manuel fez e não deu em nada. Porque ninguém denunciou, porque a Justiça Eleitoral não tomou conhecimento. A gente não pode... É igual ao mundo da realidade. Todos os crimes a polícia sabe? Não. Então, de um mundo de 100% de crimes, a polícia sabe uma fração. É a mesma coisa da Justiça Eleitoral. Às vezes a pessoa não printou, não mandou no e-mail do cartório eleitoral, não fez a sua denúncia e não teve repercussão. Quando o juiz toma conhecimento disso, a Justiça Eleitoral toma suas medidas. E quais são as penalidades, se acaso houver uma denúncia? Então, vamos lá. O juiz eleitoral... nessa pegada da Justiça Eleitoral acompanhando, uma Justiça Eleitoral eficiente, cortando esses excessos, você pode tanto ser entendido que aquilo é só para suspender. A Elaine fez uma pesquisa, a Justiça Eleitoral vai notificar a Elaine, ou um meio de comunicação, ou o indivíduo do Face vai identificar quem que é o indivíduo, notifica ele e fala, olha, você tem o prazo 48 horas, 72 horas para tirar, excluir aquela sua postagem. Isso é uma das situações. E a mais gravosa é também aquilo ser considerado pesquisa irregular. E aí a multa é de R$50 mil. Então você pode ter... Lembrando que as multas da Justiça Eleitoral são bastante pesadas. Os patamares começam em nível elevado. Propaganda irregular, por exemplo, você tem multas de 5 mil. Começam em 5 mil e vai subindo de acordo com aqueles critérios que eu falei. Atingiu muitas pessoas? É muito grave? Qual é a repercussão disso? Afetou o pleito? Imagine um candidato que está 2 a 3 pontos na frente do seu opositor. Um factoide desse pode ultrapassar uma eleição. A gente acha que sempre a pessoa ganha com 20%, 15%. Não. Tem prefeituras que o cara leva com 60 votos, 50 votos, 100 votos, 1%, 0,5%. Então, nessa realidade, por isso a Justiça Eleitoral ela acompanha. Porque numa eleição tão tumultuada, tão truncada, imagine essa situação. Então, fiquem atentos, tá? Não façam esse tipo de enquete. Eu sei que a população em geral não tem condições de pagar uma pesquisa, 15 mil, 20 mil reais para uma pesquisa eleitoral, um pouco mais, um pouco menos, depende do instituto, depende do local, depende dos dias. Então tem isso também, eu quero uma pesquisa em 2 dias. Vai custar mais do que uma pesquisa feita em uma semana, com mais calma. Então tudo isso é levado em conta. O que a gente recomenda é, não faça, evite. Você gosta de um candidato? Fale do seu candidato, não tem problema. A Elaine é candidata, coloca o número dele, coloca as propostas, seja qual for. Aqui eu não estou falando de viés do meu grupo político, estou sendo bem genérico, nem citei de que grupo político eu sou aqui na minha cidade. Estou sendo mais imparcial possível também. Então, eu tenho um candidato X, faz a propaganda dele, faça, eu gosto dele, eu gosto da Elaine, candidata prefeita, coloca a fotinho dela, faz uma caminhada. Isso é ações afirmativas do meu candidato. Eu não preciso manipular, eu não preciso ofender, eu não preciso criar uma intriga, um factoide para privilegiar o meu candidato. A gente sempre brinca que a eleição é como um produto. Tem todos os candidatos na prateleira. O eleitor ele vai nesse supermercado escolher o produto que ele vai adquirir pelas suas boas intenções. Então, eu tenho um passado legal, eu já ocupei cargo público, já fiz alguma coisa pela população, nunca ocupei, sou renovação, mas quero fazer, tenho boas ideias. Então, tudo isso é importante. Já tenho muitos mandatos, mas sempre como vereador fiz coisas boas. E é assim que funciona. A gente sempre recomenda, tenham ações propositivas, afirmativas. Campanha não se faz mais com sujeira. Verdade. Até o eleitor, ele fica refratário a isso. Quando você vai fazer com essa mídia toda, o eleitor já está mais esperto, né? O eleitor já sabe muito bem o que é verdade, o que é mentira, porque é uma questão de consultar. É só consultar, né, doutor Caio?
Isso, então assim, não tem mais o domínio da informação. Antigamente, você tinha uma cidade que só tinha o jornal da cidade. Então você ia lá sábado de manhã comprar o seu jornalzinho para ler. Não tinha Face, não tinha malemar celular, então era tudo por carta, era tudo no papel. Hoje não. Hoje você pode abrir um canal e fazer as suas entrevistas, fazer as suas reportagens. Não tem mais monopólio dos meios de comunicação. Todo mundo pode participar. Aquele cara que às vezes tem 200 amigos no Face, 50 amigos no Face, era tão importante quanto quem tem 5 mil ou quem tem uma fanpage. Então a gente sempre recomenda isso. Você gosta do seu candidato, você é do meio político, faça coisas propositivas. Peça o material lá do seu candidato, fala, colega, você não tem um santinho virtual para me divulgar? O que você já fez na vida? Me divulga, fala, ó, Elaine, estou dando exemplo da Elaine. Nem é candidato, mas estou dando um exemplo que é mais fácil. A Elaine, candidata a prefeita. Colocar o currículo dela, ó, a Elaine fez tal coisa. Pede o voto, manda para o seu WhatsApp de amigos, coloca lá, sempre respeitando aquilo. Coloca a mensagenzinha, vou mandar conteúdo pelo WhatsApp, coloca embaixo. Se você não gostou, me responda que eu suspendo o envio. Você tem que dar a opção também da pessoa receber. Então, assim, vamos para essa pegada, o eleitor não gosta. Você aborda o eleitor e fala, olha, a Elaine é uma péssima pessoa, a Elaine é isso. O eleitor não quer saber. O eleitor ele tem um buraco na porta da casa dele, ele tem a falta d'água, ele não quer saber. Ele está bravo até com o que é governo, vamos dizer assim, por não estar fazendo, mas não quer que você fale mal dele. Ele quer que você explique como é que eu resolvo esse problema. Por que a Elaine é tão melhor que o Manuel, o Joaquim, e a Elaine merece ser candidata, merece ter o meu voto. Então, essa que é a pegada. A gente mantém eleições limpas. Eleição é sola de sapato, é panfletinho. Ah, não gosto de panfletinho. É virtual, então. Mandando mensagem para os seus amigos, divulgando no Face. É comunicação. Às vezes a gente acha que o tempo vai passando e a gente substitui tudo. Então, os meios, tudo é internet, ou tudo é só... Não, existe o olho no olho. Ou ligar, não, o meu eleitor não gosta de... Está meio com medo da pandemia, não tem problema. Liga para o seu eleitor, para o seu amigo, para o seu colega. Tem esse contato. A eleição é boa, é falar, é dar ideias, é comprometimento. O eleitor gosta disso. Você pode ser o pequenininho que tem 1% dos votos, ou você pode ser o gigante com 40% dos votos. Não importa. O que importa é proposta, é diálogo. Ah, mas eu sou um coitado de um candidato a vereador, nunca fui. Rua, peça seu voto, usa o seu Facebook, usa o seu WhatsApp, proposta. A gente tem que substituir essas eleições sujas, eleições desonestas, eleições do dinheiro, por uma eleição de proposta. Tá bom? Ok. Oi, doutor Caio, então, só para finalizar, então, esse assunto sobre enquete, na verdade é proibido enquete e tem uma penalização desde que seja aí denunciado, né? Isso, exatamente. Recomendamos sempre, eu sei pela questão financeira é difícil, mas que sejam feitas pesquisas eleitorais. As enquetes estão proibidas no período eleitoral, tá bom? É considerado crime, doutor Caio? É considerado crime eleitoral? Oi? É considerado crime eleitoral? É considerado Isso. crime eleitoral? Tem as infrações, exatamente. O que acontece? Aquele indivíduo, tanto tem a penalidade para o indivíduo que fez a enquete e para os que estão divulgando. Então, às vezes, a pessoa acha que não. O Caio postou enquete no Face, só o Caio tem responsabilidade. Mas se eu printei aquela enquete, estou mandando para todos os meus amigos no WhatsApp, quem divulga também tem responsabilidade. Então, eu estou lá printando aquela enquete e soltando, me aproveitando, porque tem isso também, não é só aquele indivíduo que fez, é o que está se aproveitando. Mas eu não fui casado, eu não combinei com o Joaquim para fazer a enquete. Ok, mas o Joaquim não podia ter postado a enquete e eu não podia ter me aproveitado dela. Eu sabia que não podia aquela enquete irregular, printei, fiz uma arte. Eu já vi candidatos que pegam essas enquetes e colocam lá, fulano tem 60% dos votos na enquete. Cidade de 100 mil ouviu 200, você nem sabe de onde é aquele pessoal, nem sabe quem votou,
Às vezes é adolescente de 12 anos, 10 anos que está votando, pessoas de outra cidade têm 60% dos votos. Não tem, é um factoide. Então, tomem cuidado com aquele que faz, tomem cuidado com aquele que divulga também, tá bom? E, considerado essas infrações eleitorais, e você pode tanto ter que suspender, fazer a exclusão dessa postagem, e também você pode ser multado de várias faixas, e também chegando ao patamar máximo daquilo ser considerado uma pesquisa irregular, pelo tamanho, pela grandiosidade que gerou, que eu posso ficar lá, manhã, tarde e noite, mandando no Face essa enquete. Olha, pessoal, eu estou na frente, tá vendo? Estou na frente, tá vendo? E mando para 100 mil pessoas, 10 mil pessoas essa enquete para dizer que eu sou o melhor. Então você tem esse problema também. Então tomem cuidado e tenham atenção. Não pode fazer. Aquele que fizer, aquele que ajudar na divulgação, também podem ser punidos, levar a multa. Muita gente acha só o candidato que leva a multa. Não, você tem outras pessoas que também levam multa por esse cometimento dessas infrações eleitorais. Até ser considerado uma pesquisa irregular, sem metodologia, e daí é uma multa altíssima que o indivíduo tem que infelizmente, estar pagando. Ou melhor, felizmente, se cometeu a postura errada, tem que ser responsabilizado. Entendi. Doutor Caio, olha, eu acho que você tirou todas as nossas dúvidas, eu tenho certeza que todas as nossas dúvidas foram sanadas. Assim, eu gostaria de te receber em outras vezes, e principalmente eu gostaria muito de falar com você sobre compra de voto. Se você puder, numa outra oportunidade, estar falando para a gente sobre a compra de voto, que isso é proibido, entendeu? Eu gostaria muito de você separar um espacinho de tempo para nós, mais uma vez do canal Preço Interativo, para falar assim, sobre o valor do voto, e que comprar voto realmente também é crime eleitoral. O prazer é nosso. Isso da compra de votos é extremamente interessante. Às vezes a pessoa... A gente tinha antigamente os chaveirinhos, os saquinhos de moeda, os bonés, as camisetas, o vale combustível. O cara falava, olha, se você pôr o meu adesivo aqui, eu lhe dou R$50, eu lhe dou R$100 para pôr. São todas condutas vedadas que a gente tem que tomar cuidado. Você pode, por exemplo, uniformizar a sua equipe. Então, eu sou candidato, eu contratei 10 meninas. Se a gente fala menina, até é um preconceito nosso, porque meninas e meninos trabalham, que 80% geralmente dos que trabalham em campanha, o pessoal de rua, geralmente são de mulheres. Aí tem uma inversão, né? As mulheres dominam aí o meio político nessa parte de as mulheres dominam tudo, estão dominando tudo, doutor Caio. Todos os meios, mas esse também. Então eu posso uniformizar, colocar um bonezinho nas meninas, eu posso colocar uma camisa escrito o meu nome, o meu número. Lembrando que ao final da campanha eu tenho que recolher esse material e devolver na sede do partido. Não fico com esses materiais. O que mais a gente tinha antigamente era o cara ir no mercado de manhã, você olhar com a eleição 2000, o cara ainda tem uma camiseta surrada. Então não pode, tem todo um preparo. Você não pode entregar botijão de gás, você não pode entregar vale combustível, você não pode pagar conta de luz, pagar conta de água, comprar medicamento. Tudo isso são condutas vedadas. Tem que lembrar uma coisa, a compra de votos causa a cassação do candidato. Não é punição. Eu levei uma multinha. Configurada a compra de votos, a candidatura dele, o registro é cassado. Então não tem argumentação nesse sentido. É uma pena máxima, vamos dizer assim, tamanho e intenção da Justiça Eleitoral repelir a compra de votos. Infelizmente acontece. Sempre tem aquele candidato da cesta básica, antigamente falava o candidato da dentadura, eu lhe dou a parte de cima, daí espero eu ganhar, eu lhe dou a parte de baixo, e esse tipo de coisa. Mas a gente tem que repelir. A compra de votos é algo extremamente sujo, porque a compra de votos sempre é daquele que tem um poderio econômico maior. Exato. O candidato menor, o candidato mais humilde, não tem condição. Ele malemar recebe o santinho, o material dele do candidato, e vai rodar com o que o partido der. Se o partido não der também, ele vai ter dificuldade. E daí chega um cara mais bem guarnecido e começa a fazer esse tipo de coisa. Então você tem infelizmente aqueles candidatos que é o da cesta básica, ou pagar uma continha de água, uma continha de luz, sempre tem. Isso é totalmente... A gente tem que se lembrar, quem vende o voto não pode cobrar. Você está vendendo seu voto,
É como se você perdesse a sua condição de eleitor. Porque o que eu cobro? Aí depois de 2, 3 anos, essa pessoa, claro que a gente não deseja, mas ela não tem vaga no hospital, ela não tem vaga na creche, ela não pode cobrar de ninguém. Ela não exerceu o direito de escolha dela. Ela, quando o indivíduo compra o voto, vamos dizer que ninguém denunciou, que tenha passado ileso, vamos dizer assim. Qual é a moral do eleitor cobrar esse candidato? Se eu vendi o meu voto, não tem moral para cobrar. O cara, bem dizer, colega, eu estou vendendo, não tenho mais compromisso com você, se você se eleger, faz o que quiser. É assim, moralmente condenável também. Não estou dizendo nem pela legislação eleitoral, tá bom? Estou dizendo pela moral do indivíduo de vender o seu voto. É uma coisa abominável, porque você está ceifando um dos direitos da nossa democracia, é o direito ao voto, sufrágio universal, a escolha dos representantes, participação popular, direito à livre expressão. Eu voto no candidato tal, eu falo das dele, falo das propostas, coloco o adesivo da minha casa porque eu gosto de política, porque eu gosto daquele candidato, eu acredito. Acho que a eleição é muito é confiança, é o ter fé naquele candidato. Tudo bem, às vezes você elege umas porcarias, fazer o quê? Você vai na fé e elege uma porcaria, mas a culpa não é do eleitor, a culpa é do indivíduo que não retribuiu. A oportunidade que ele teve. Exatamente. Mas a gente sempre fica à disposição. Foi um prazer, eu acho que são reflexões importantes que a gente precisa fazer. A eleição está aí a cada 2 anos, infelizmente a gente repete os mesmos erros sempre. Digo, no geral, a classe política, a população, tem que melhorar. Toda eleição a gente avança um pouquinho. O Brasil ser um país mais desenvolvido, mais justo, mais equânime, a gente tem dezenas, milhares de pessoas descamisados, tem uma série de problemas para resolver. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, não vamos mudar, levar para outro lugar. Se todo dia, toda eleição eu voto do mesmo jeito, eu vendo meu voto, eu faço a mesma coisa, como é que eu vou mudar o Brasil dessa maneira? É verdade. Não é verdade? Então, doutor Caio, eu procurei o escritório de vocês, que é Costa Leite Piscinim, realmente por isso, porque nós do canal Conheça Interativo, nós somos imparciais. Então, assim, e sempre vocês têm me ajudado muito aí a todas as decisões que a gente toma também. Vocês me dão muitas orientações daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer. Não é porque eu tenho um canal no YouTube, eu posso sair por aí com metralhadora e atirando para todos os lados. Então, nada como você entrevistar um técnico, um especialista, um cientista, um pesquisador e alguém aí que tenha uma formação. Então, assim, para nós é motivo de muita alegria poder contar com vocês. Eu gostaria que você deixasse aí todos os seus contatos, porque você é um especialista, né, em direito constitucional, então você deve mexer muito com essa parte aí na questão eleitoral. Então, deixe os seus contatos, doutor, e também o seu e-mail, o seu telefone, se puder, porque é muito importante para quem tiver dúvida, querer estar te procurando. Foi muito importante a nossa entrevista, esclareceu muitas coisas, eu só tenho que agradecer ao escritório de vocês. Eu agradeço, tá bom? A gente sempre fica à disposição. Mandar uma dúvida, alguma coisa nesse sentido, a gente sempre fica às ordens. O e-mail é caio.piscininha@gmail, acho que o nome está aparecendo aqui, exatamente como fala, caio.piscininha@gmail.com, e também o telefone, 011 99 202 8168, o que a gente puder colaborar, a gente está sempre à disposição. Ok. Tá bom? Doutor Caio, mais uma vez, muito obrigado, tá? Fica com Deus. Eu agradeço, viu? Bom, gente, é isso aí. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. E também aí que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também em todas as suas redes sociais. E quem quiser entrar em contato com o doutor Caio, vai ficar aí na rodapé todos os contatos e também na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até mais. É isso aí, doutor Caio. Muito obrigado, viu? Coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.